Hoje nós estamos aqui, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, até porque hoje é um dia que se comemora, né? Tem aí uma comemoração hoje, né? Do que é a comemoração hoje? Hã? Olha aí, eu fiquei com medo, irmãos. Falei, eu estou com medo de fazer essa pergunta para os irmãos e os irmãos falarem, porque uma vez eu fui pregar numa igreja no dia da Reforma. Os 500 anos da Reforma, por exemplo, eu elaborei um evento na Igreja Batista da Liberdade, né? Então nós fizemos um evento muito bacana lá para a comemoração dos 500 anos. E lembro-me que, se não me engano, nos 501, eu estava numa igreja e eu perguntei, o que se comemora no dia 31 de outubro? Uma galera de jovens lá no fundo falou, Halloween! E eu fiquei assim, né, até meio, né? Mas é normal, é uma questão assim que, infelizmente, algumas igrejas não se fala muito nisso, mas a Reforma Protestante ela tem um significado extraordinário até para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Eu não vou falar sobre a Reforma Protestante, né? Eu vou comentar alguma coisa à noite, eu acho que à noite vai ser mais propício para a gente falar um pouco a respeito disso, mas é muito importante lembrar que há 504 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, um camarada tomado pelo Espírito Santo, confrontando toda a religiosidade da sua época, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele diz não a tudo aquilo que a igreja estava impondo, a igreja, que era igreja e Estado, tudo junto, aquela bagunça toda, ele fala não, apenas por causa de um versículo, Romanos 1,17. E ao ler aquele versículo, ele teve a resposta para todas as suas dúvidas, para todas as suas indagações. Ao ler Romanos 1,17, Lutero ele teve a cura para todas as suas crises e para a sua depressão também, mostrando que a palavra de Deus ela continua sendo a nossa regra de fé e prática. E é interessante que daí então surgem as 5 questões, né, que é chamado na Reforma Protestante de as 5 solas, no latim, somente, né? Quando ele coloca como que se diz? Ele afixa, quase que eu falei asfixia, né? Não, afixa, né? Na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, suas 95 teses contra toda a ideologia religiosa da sua época. Tudo aquilo, então, eles fazem aí um resumo chamando de as 5 solas da Reforma Protestante. Então, ele começa a dizer sola, somente, né? Somente a palavra de Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus deva ser dado toda a honra e toda a glória, né? Então isso é uma coisa que no decorrer dos tempos, no decorrer dos séculos, algumas igrejas elas foram perdendo isso, mas todos nós, toda igreja dita protestante, ela é resultado da Reforma Protestante. E justamente diz protestante por quê? Porque protestou contra tudo aquilo que aconteceu na sua época. E é interessante que o diabo ele sempre quer imitar as coisas de Deus. Aí o diabo, né, no século 17, usando uma comemoração dos celtas, né? Os celtas eles comemoravam uma data para, de certo modo, homenagear o espírito vagantes dos seus mortos. Então aí eles criam uma festa chamada Halloween, né? Halloween, né? Espírito, culto, né? Ou digamos assim, santo, even, né? Véspera do dia de Todos os Santos. E é interessante que amanhã é dia, né, do dia de Todos os Santos, né? E é interessante, e até uma pergunta que eu particularmente estudando sobre Martinho Lutero, eu fiz do porquê que ele vai e coloca no dia 31 de outubro. Eu queria saber, eu fiquei muito curioso em relação a isso, né? Porque justamente lá em Wittenberg, na igreja, existia um pátio muito grande, onde as pessoas, geralmente elas iam em grandes grupos discutir política, filosofia e teologia, né? E ele coloca aquelas 95 teses, porque ele sabia que no dia de Todos os Santos estaria ali uma grande multidão, até que depois, posteriormente, dia 2, comemoraria-se o dia dos mortos, e ele diz que não, que Cristo é aquele que celebra a vida. Aí no século 17, em prol disso, os celtas eles inventam esta festividade aqui,
para celebrar o espírito dos seus mortos, e os americanos, já um pouco mais à frente, cria então o Halloween, só que dando ênfase ao Dia das Bruxas. Querido, crente não comemora Halloween, amém? Lembro-me que meus filhos eram crianças ainda, e a professora disse que eles deveriam participar de um evento, dessa festa, e mandou os papéis lá para casa, que a gente tinha que mandar eles enfeitados, com cabeça de abóbora, com roupa de bruxa e não sei o que e tal. E eu escrevi uma nota e disse para a professora que não iria fazer. Aí no outro dia meu filho ele voltou e falou: pai, a professora ela disse assim que se eu não fazer esse tipo de trabalho na escola, eu vou ter prejuízo de nota. Eu falei: beleza. Fui no outro dia na escola e conversei lá, fui na secretaria, busquei a área pedagógica da escola e disse o seguinte, falei: eu gostaria que a senhora mostrasse para mim onde que o Halloween faz parte da questão pedagógica brasileira, do Brasil aqui, nossa. Onde que está isso? Não, mas isso não é cultura, isso é cultura americana. A senhora não pode querer obrigar os meus filhos a fazer parte de algo que não faz parte, inclusive, da nossa cultura. Os meus filhos, eles não irão participar. E porque os meus filhos não irão participar, também eu não aceito que a senhora tire qualquer que seja a nota deles, porque senão eu vou denunciar ao Ministério de Educação e Cultura. Aí o assunto já mudou, aí já veio a diretora, aí nós já conversamos, entramos num acordo, e aí foi interessante que os colegas dos meus filhos, que eram cristãos na época também, aí eles aderiram também. Então eu acabei por prejudicar um pouco o evento dessa escola nesse dia. Porque eu acredito que deva ser a nossa postura enquanto cristãos. É por isso que, por falta muitas vezes de um posicionamento da igreja em relação à questão secular, ao secularismo, ou seja, a secularidade, nós vamos perdendo o campo. E aí as pessoas chegam, como muitos grupos hoje, eles querem nos obrigar a aceitar algumas coisas. E é por isso que existe a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi contra grandes coisas que veio desde 303 até o século XVI. Olha, desde o século III até o século XVI. Quantos séculos aí o povo sendo enganado e tal. Mas isso aí fica para uma outra hora, que isso aí é a história da igreja, isso aí a gente tem que vir aqui. Quem sabe é um assunto aí para EBD. Né? 2 assuntos na EBD, história da igreja e finanças, né? Que a gente tem que sentar e discutir. Mas eu quero, baseado nisso, dizer, só terminando dizendo que jovem, nós não comemoramos Halloween, nós não comemoramos morte, nós celebramos vida, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5. Lucas, capítulo de número 5. Quero ler um texto aqui da Palavra de Deus, um texto bem conhecido que fala sobre a pesca maravilhosa. E esse texto ele nos remete ao chamado, nos remete o porquê nós fomos chamados para fazer parte do Evangelho, ou quais são os tipos de pessoas que Cristo chama. Quando nós pensamos em chamados, todos nós temos um chamado, todos nós fomos chamados. A vocação ela é diferente, mas o chamado todos nós fomos chamados. A questão de vocação, é por isso que o Paulo, dando uma explicação a respeito de chamado e vocação, ele fala do corpo. E depois ele fala que o corpo é dividido em várias funções. Então a função da mão é uma, do pé é outra. A função da mão direita é uma, da mão esquerda é outra. Eu sou destro, quando eu vou escrever com a mão esquerda, tenta escrever, com a mão esquerda, você vai escrever, porém será aquele garrancho fora de ordem, fora de coordenação, Então, os olhos, cada qual tem a sua função. Então é importante nós entendermos que todos nós temos um chamado. Porém, cada um de nós fomos vocacionados de forma diferente, mas fomos vocacionados e chamados com um propósito. E qual é o propósito? Servir ao reino de Deus. Através da nossa vocação e do nosso chamado, nós somos convocados para que o nome de Deus ele seja glorificado através de nós. E esse texto conta-nos aqui uma história muito interessante, e eu quero ler juntamente com vocês aí, do verso 1 ao 11. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes.
Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixou tudo e o seguiram. Muito bem. Então nós estamos aqui numa trajetória de Cristo, um pouco posterior à inauguração do seu ministério. Ele já havia operado outros milagres, outros sinais e outras maravilhas. Mas é interessante que estamos diante de algo que envolve não somente ele, mas envolve os seus discípulos. É interessante nós vermos que todo o propósito de Cristo na vida dos seus apóstolos, na vida daqueles que dariam continuidade à sua obra, sempre foram voltados para poder ensiná-los, para poder dar lições a ele. É por isso que cada vez que eu venho à igreja, eu não acredito que dentro do propósito que eu faço com Deus, desde que saí da minha casa, eu vou sair por essas portas da mesma forma que entrei. Aqueles homens, eles entraram num barco como eles sempre estiveram acostumados a entrar no barco. Eram profissionais da área. Eram pessoas que tinham domínio a toda a técnica de pesca. Eram homens que sabiam manusear muito bem as suas redes. Eram homens que faziam ali as suas pesquisas para saber onde que estavam ali a variedade de peixes, até onde ele poderia seguir para que pudesse ter uma pescaria de sucesso. E nós vemos que eles estavam ali no Mar da Galileia, ou no Lago de Genezaré, o mesmo local. Aqueles homens já haviam pescado, aqueles homens já haviam se cansado, aqueles homens, como nós vemos aqui na própria narrativa, nós vamos ver que eles estavam totalmente desgastados. O que é que acontece quando nós nos esforçamos, nós nos aplicamos, pode ser até mesmo naquilo que temos como profissão, e de repente não temos o sucesso esperado? Frustração. É interessante a forma como Cristo ele trabalha, como Cristo ele age na frustração dos seus discípulos. Aqueles homens, eles até chegam a se justificar, né? E Simão no verso 5 vai dizer: Senhor, mestre, rabi, nós trabalhamos toda a noite. Uma das lições que eu aprendo com essa definição de Pedro, quando ele fala, nós trabalhamos toda a noite. Passamos aqui a madrugada, foi uma madrugada intensa. Nós enfrentamos o furor das águas. Nós tivemos redes nossas que se rasgaram. Nós tivemos que perder tempo costurando essas redes. Nós relançamos as redes por inúmeras vezes, mas não obtivemos o sucesso. Mas tem uma coisa, Senhor. Nós fizemos sobre a égide da nossa força. Nós fizemos sobre aquilo que nós entendemos como técnica pesqueira. Porém, sobre a Tua palavra, Senhor, nós vamos novamente lançar as redes. A primeira lição que eu aprendo neste texto bíblico é que Deus nos chama, Deus ele nos convoca, mas muitas vezes parece que nós não estamos tendo o sucesso que nós achamos que deveríamos ter, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida eclesiástica. Quantas vezes nós achamos que parece que o nosso ministério ele não está ativo, ele não está contínuo, não está acontecendo as coisas do jeito que nós achamos que deveríamos conhecer. E é interessante que esses homens, eles tinham tudo para desistir.
Eles tinham tudo para dizer, não, poxa vida, sabe, Jesus não tem experiência nenhuma, porque eles ainda não haviam tido a experiência de Jesus andando sobre o mar. É um pouco mais à frente que eles vão ter essa experiência. E é interessante que nós vemos que eles obedecem. Então a primeira lição que eu aprendo, que Deus, Ele chama todos aqueles que têm disposição para trabalhar. Todos aqueles que estão dispostos a trabalhar. Uma das coisas que nós precisamos aprender é a disposição, apesar da palavra fazer parte da mesma etimologia. O que é disposição e o que é disponibilidade? Disposição, querido, é estar sempre pronto a cumprir o ID de Jesus. Disposição é você dizer, Deus pode contar comigo, eu estou com o Senhor porque der e vier, aconteça o que acontecer, nós estamos juntos e vamos aí para cima, vamos ganhar almas, vamos trabalhar para o reino, não existe frustração em detrimento a isso. Agora, disponibilidade está relacionada ao meu tempo. Qual é o tempo em que eu posso me organizar para dizer, Deus pode contar comigo da hora tal, a hora tal, Senhor, estamos juntos. Esses discípulos, eles já estavam cansados. Esses homens, eles estavam aqui, certamente, frustrados. E é interessante, como Pedro. Eu não concordo, muitas vezes, com pastores que pregam e falam mal de Pedro. Aliás, eu não concordo com o pastor que fala mal de nenhum personagem bíblico que está aqui nos dando ensinos positivos. Porque falhas todos nós temos. Só que é interessante que talvez Jesus já tivesse conversado com o João e o João não havia respondido nada a ele. Talvez Jesus já havia conversado com Tiago. Talvez ele já havia falado com o Zebedeu. Talvez ele já havia dito as mesmas palavras a outros dos discípulos que estavam todos ao redor e nenhum falaram nada por conta do desânimo, do cansaço. Mas aí ele chega e diz para quem aqui? Para Pedro. Pedro, um homem muito simples, muito sincero, de uma cultura mediana, mas um homem que tinha um compromisso com a sua função. E aqui denota também um compromisso com Cristo. E o texto vai dizer que ele responde, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Poderia ficar por aqui o texto bíblico. Dado que nós conhecemos a respeito do Pedro, do caráter de Pedro, né? Quem já estudou aqui sobre a vida do apóstolo Pedro sabe que ele era um cara impulsivo, mas ele é um cara que tinha um coração voltado para Jesus. É muito importante, e eu não sei se você já fez um paralelo da sua vida com os personagens bíblicos. Eu já escrevi algumas coisas sobre Pedro, eu já escrevi sobre a vida de Paulo. E é interessante quando a gente começa a olhar e naquilo que nós nos identificamos com os personagens da Bíblia. Todos nós, se não temos, precisamos ter um pouco de Pedro. Muitos querem ser igual João. João, né? Quem vai falar sobre o apóstolo do amor pode ser Elaine. Não, brincadeira. João, o apóstolo do amor. Aquele cara que falava de amor, aquele cara amoroso e tal, mas ele não tinha o determinismo do Pedro. Os discípulos todos eram honestos para com Jesus, mas não honestos no sentido de falar como Pedro. Mas Pedro fala, Senhor, para mim chega aqui. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra. E ele fala o seguinte, ele chama a responsabilidade para si. Eu gosto das minúcias do texto bíblico. Ele não fala, nós vamos lançar as redes. O que está dizendo na Bíblia aí? Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Uma outra característica, qualidade, outro aprendizado que eu tenho em relação
ao chamado, à vocação de Jesus para nós, né? O vocacionado chamado, ele está disposto a trabalhar, mas também ele tem que estar disposto a obedecer Jesus. Ele tem que estar disposto a seguir as ordens do Mestre. Quantas vezes nas nossas vidas nós colocamos ou priorizamos as nossas vontades? Quantas vezes nós priorizamos aquilo que verdadeiramente agrega a nós valores materiais, emocionais e não espirituais? Quantas vezes nós trocamos um momento de oração, um momento de leitura, um momento de devocional, apenas por um momento particular, por um filme e tal? Não estou dizendo que isso é errado, mas quantas vezes nós passamos assistindo séries, nós passamos no Facebook, nós passamos nas redes sociais, nós passamos no cinema, nós passamos no shopping. É só você contabilizar se esse tempo ele é compatível com a tua vida devocional. E nós precisamos entender, porque os 24 horas do dia, ela é igual para todos. A igreja do primeiro século, aquela igreja que nasce em Atos dos Apóstolos, aquela igreja que começa a ser perseguida até o ano de 63, por conta de inveja dos judeus. A partir de 64, ela começa a ser oprimida e perseguida por ordem de imperadores. Tito foi um deles. Nero foi outro que bota fogo em Roma e bota a culpa nos crentes. Pessoas que estavam verdadeiramente comprometidas, que pagavam o preço. Quando eu penso num dia como hoje, no dia da Reforma Protestante, por exemplo, eu não penso apenas no aspecto histórico, que é bonita a história. Quando você lê, puxa vida, começa no século XIV com John Wycliffe, depois vai para o século XV com John Hus. John Hus é morto na fogueira. Aí chega o século XVI, Martinho Lutero, mais à frente Zwinglio, Calvino e por aí vai, até chegar na gente. Quantas vidas preciosas morreram, quanto sangue derramado para que nós pudéssemos estar aqui sentados hoje. É por isso que quando eu olho para um texto como esse, eu vejo que todos nós estamos inclusos nesse pacote. É por isso, querido, que você precisa entender que Deus te chamou, que Deus vocacionou você, e que dentro desta vocação nós precisamos entender a disposição e a disponibilidade em trabalhar. É por isso que nós precisamos entender que nós precisamos obedecer ou entender quais são as ordens de Jesus para a nossa vida nesse tempo presente. E uma ordem muito simples, que ela continua valendo, é: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide. Ide para o teu vizinho, ide para os teus amigos da faculdade, ide para o teu familiar, aquele que ainda não foi alcançado pelo poder do evangelho. Eu poderia usar vários exemplos, ou pegar várias ilustrações desse texto, do barco, retratando a igreja, das redes, que é verdadeiramente o poder do evangelho laçado, dos peixes que caem nessa rede. Mas eu acredito que hoje é um dia reflexivo para nós, enquanto cristãos, de podermos entender a respeito do nosso chamado, da nossa vocação. E uma coisa muito linda que tem esse texto aqui, que diz, né, vai seguindo aí, olha, quando ele acabou de falar, Jesus dá uma ordem a Simão e diz: olha, vai ao largo e lança as redes naquele lugar. Eles obedecem a Jesus. Eles, fazendo assim, apanham grande quantidade de peixes. E é interessante que diz que as redes, aquelas redes rotas, aquelas redes que até então costuradas, aquelas redes que era o reflexo da frustração daqueles pescadores, elas então voltam sobejando peixes. Queridos, eu entendo que Deus, nesse tempo, Ele quer que continuemos sendo pescadores.
há um mar, o mundo é esse mar. Como você tem lançado as suas redes? Como você está demonstrando essa disposição em trabalhar? Qual é a tua obediência em relação ao ID de Jesus? E aqui eu aprendo uma outra lição com o Pedro. No verso 8, o único momento que fala, ele lança a rede, aí ele começa a fazer sinais aos seus companheiros para que fossem ajudá-los. E eles encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostra-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Uma outra característica que eu vejo aqui, que aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, ele tem que ser sincero em sua autoavaliação. Eu vim conversando com a minha esposa alguns assuntos aqui, e daqui na minha casa são 22 quilômetros, então dá em torno aí de 30 minutos de carro. E então a gente tem bastante tempo para conversar. Tem pelo menos meia hora para conversar. E graças a Deus lá em casa a gente tem uma boa comunicação e conversa bastante. E eu estava dizendo justamente para ela a respeito do texto bíblico que fala que nós não devemos pensar de nós além daquilo que convém. E Paulo, quando ele diz isso, ele está dizendo que nós não podemos menosprezar os outros ou achar que nós somos melhores do que o outro, independente da sua formação, querido. Independente da sua formação. Você pode ser o PhD em PhD. Diante do Senhor nós somos todos iguais. Nós devemos ter o mesmo amor de um para com o outro. Eu acho tão bonito esse texto quando o Pedro, ele obedece a Jesus. Ele diz: sobre a tua palavra, Senhor, em obediência ao Senhor, eu vou lançar novamente essas redes. Ele pega os peixes. Ele poderia, como nós muitas vezes ficamos impressionados quando pedimos uma bênção e a recebemos, nós esquecemos muitas vezes de agradecer. Tempos atrás uma pessoa estava orando, pedindo algo para Deus, e me ligou e falou: pastor, me ajude em oração e tal, porque eu estou precisando que Deus entre com a intervenção nesta causa, assim, e estamos aí aguardando o milagre de Deus. Eu falei: cara, nós vamos orar, cara. Nós vamos orar e Deus vai abençoar, Deus vai operar um milagre, se isso for o propósito dele. E foi o propósito dele. E Deus operou um milagre. Aí a pessoa me liga, e em vez de, sabe, é expressão, obviamente é expressão, força de hábito, força de expressão. Só que a força de expressão torna-se um hábito, e o hábito toma costumeiro, e tudo aquilo que se acostuma perde-se seu devido valor. Essa pessoa me liga e fala assim: ah, pastor, aconteceu, Deus abençoou, Deus bradou, e eu fui abençoado. Nem acredito. Eu não me ative muito à bênção, mas eu me ative à sua expressão. Falei: meu irmão, como que você não acredita? Como que você me pede oração por uma causa se você não acredita nessa causa? Não, é brincadeira, é força do óbvio. Nós precisamos mudar o nosso hábito. Nós precisamos, em detrimento da bênção, sermos fiéis e sinceros na nossa autoavaliação. E passar por uma autoavaliação é poder render graças àquele a quem de direito. Quando você for alcançado com uma bênção, renda glórias a Deus. Quando você pediu para que pessoas orem, falou: olha, glória a Deus, estou ligando para que você glorifique ao Senhor comigo, porque Deus foi fiel. E Pedro, como Jesus trabalhava no caráter de Pedro, gente, é impressionante. Vendo isso, irmão Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus. E olha o que ele faz. Ele poderia dizer: olha aqui, está vendo aí? Ó, Jesus falou comigo, porque ele falou com vocês, vocês não deram atenção. Eu joguei a rede, mérito meu, ó, pegamos um monte de peixe, olha aí, ó. Louvado seja eu. Pedro poderia dizer isso. Pedro, ele se prostra e diz o seguinte: Senhor, retira-te da minha frente, Senhor. Eu não sou digno de estar diante da tua presença, porque eu sou pecador. Que grande lição isso nos mostra, querido.
Que possamos todos os dias nos autoavaliar, não achando que somos melhores do que o outro. Ainda que você tenha adjetivos a mais do que teu irmão, isso não te faz melhor do que ele. Olha a autoavaliação de Pedro. Pedro, ele reconhece as suas limitações. Como é importante nós reconhecermos as nossas limitações diante de Deus. Como é importante você saber, querido, que você não é poderoso, que você não é um super-homem, que você não é uma super-mulher, mas é importante você entender que você depende de Cristo em todos os momentos da sua vida. Você depende de Jesus para sair da sua casa. Você depende de Jesus para chegar na sua casa. Você depende de Jesus para trabalhar. Você depende de Jesus para administrar as tuas finanças. Você depende de Jesus, querido, no relacionamento conjugal. Você depende de Jesus no seu relacionamento com os seus filhos. Você precisa, nós precisamos, eu preciso depender de Jesus em tudo. E para que eu possa depender de Jesus em tudo, a minha autoavaliação, ela precisa ser honesta. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso entender, querido, quais são as minhas falhas, quais são as minhas fraquezas. Eu preciso colocar tudo isso diante do Senhor e clamar ao Senhor e prostrar-me diante de Deus, assim como o Pedro ele faz aqui. Poder dizer, eu quanto pastor dizer, Deus, eu preciso muito da Tua graça, Senhor, para continuar honrando o Teu nome. Quantas pessoas há em que tem sido vergonha para o Evangelho? Que nós possamos ser instrumento de glorificação do Evangelho. E para encerrar, queridos, Pedro ele reconhece as suas limitações. É interessante o que vem dizer o verso a seguir. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aí começa a dizer de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, tudo aquilo, esses aqui são os sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão. É interessante, Jesus não fala para todos os discípulos. Eu quero que você se sinta um Pedro aqui nesta manhã, amém, querido? Eu quero que você receba essa palavra no teu coração, dizendo, eu sou como Pedro. Jesus está falando comigo. Jesus está aqui me trazendo à memória o meu chamado, a minha vocação e a minha disposição. Que você possa dizer, Senhor, me ajuda a ser obediente às suas ordens. Senhor, me ajuda a ser sincero em minha autoavaliação. Jesus chama a Pedro aqui e diz, não temas, porque daqui para frente você vai ser pescador de homens. Você será um ganhador de almas. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiram. Aqui há um contexto histórico aqui. Por que todos eles deixam o barco? Porque Pedro era o principal dono dessa associação que tinha esses dois barcos. Pedro ele era o sócio majoritário. E Pedro ele abandona aquele trabalho. E aqueles homens que estavam com ele também dizem, o chefe abandonou, então nós vamos junto dele. Nós vamos junto dele. É interessante quando eu olho aqui, querido, nesse termo de dependência, a compreensão de Pedro naquele momento dizendo, puxa vida, eu estou diante de um homem que me assumiu, Jesus me assumiu. E porque ele me assumiu, ele passa a ser o novo centro da minha vida. E porque ele passa a ser o novo centro da minha vida, eu vou abandonar tudo por causa dele. Aqui eu aprendo uma outra lição com Pedro. Ele era uma pessoa disposta a fazer qualquer sacrifício que o seu trabalho exigisse. Eu não sei qual sacrifício de repente Deus possa estar pedindo para você. Talvez para algumas pessoas uma coisa simples, mas pode ser um sacrifício, é levantar no domingo de manhã e vir para a escola dominical. Isso é um sacrifício para muitos. Se eu falar para vocês que para mim e minha família não é um sacrifício, eu mentiria. Mas é algo gostoso, nós nos alegramos muito. O difícil é acordar, mas depois que você acorda, irmão, aí fica mais fácil.
negócio é abrir o olho. Mas essa disposição em estar, essa disposição em se entregar. O desejo do meu coração, querido, assim como o Pedro abandonou tudo e dependeu de Jesus. Tudo. Eu não quero que você entenda de forma fundamentalista, não, eu vou abandonar tudo, vou abandonar meu emprego. Não, não é isso não. Mas que nós possamos abandonar as velhas práticas do mundo, as práticas que têm dominado o nosso coração, as prioridades inversas que nós temos adotado para a nossa vida e começarmos a colocar mais Cristo como centro da nossa vida e do nosso coração. Que Deus ele possa estar nos ajudando neste dia. Que você saia daqui, querido, com a palavra de Deus no teu coração, sentindo-se como Pedro, que você possa aqui mostrar não para a igreja, mas para Cristo, que nós não fazemos nada em prol do homem, nós servimos aos homens, é diferente. Nós não fazemos nada para mostrar alguma coisa para alguém, porque se você faz isso, você já recebeu o seu galardão, que é o tapinha nas costas, legal, beleza e tal. Mas a Bíblia diz que tudo quanto nós fizermos, que façamos para que Ele seja glorificado através de nós. Então estejamos, pois, dispostos a trabalhar. Sejamos, pois, obedientes às suas ordens. Sejamos, pois, sinceros em nossa autoavaliação. Tenhamos, pois, disposição para fazer qualquer que seja o sacrifício que a obra do Senhor exigir de nós. Aprenda algo. Confie verdadeiramente em Jesus. Entregue-se totalmente a Jesus. E você vai ver que Ele vai te assumir. E você vai experimentar ser assumido por Jesus. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Que Deus nos abençoe. Abaixa a tua cabeça, querido. Quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi explanada nesta manhã. Tua palavra que é viva e eficaz, testemunha dela mesmo, que não volta vazia. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, os nossos corações nesta manhã. Que possamos pegar, ó Pai, esse texto, que possamos pegar, ó Pai, o exemplo de Pedro para as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, buscar entender qual é o Teu propósito, a Tua vontade. Porque mesmo teoricamente, sabendo que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, muitos não experimentaram isso na prática. Experimentar ser assumido pelo Senhor. Experimentar viver uma vida na dependência do Senhor, na sua espiritualidade. Que o Senhor traga sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, Senhor, essa maturidade. Pois sabemos que aí nós teremos sucesso em nosso caminho. Pois aí saberemos, ó Pai, que seremos verdadeiramente a igreja vitoriosa que o Senhor quer que sejamos. Obrigado, ó Pai, por tudo. Guia-nos, ó Pai, no decorrer desse dia e logo mais estaremos aqui para Te adorar e Te cultuar. Que este culto continue conosco no decorrer desse dia. Nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor e até logo mais às 18h30 no nosso culto.